Obrigado. Hello, good morning. Brincadeira, é português mesmo, tá? Tá todo mundo tão acostumado aí com o inglês e, né, vamos falar um pouquinho de português. Vai ser mais difícil para vocês, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Eu vou falar um pouquinho a respeito da evolução das redes IP que a gente está esperando agora para o futuro e o porquê que a gente tem que evoluir a rede IP. Primeiro eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito dos drivers, ou seja, o que está forçando a gente a repensar a rede IP. Depois, quais são os challenges, quais são os problemas que a gente tem com a rede IP atual, que não vão permitir que a gente siga com esse modelo para o futuro. Aí eu vou falar um pouquinho sobre arquitetura, uma pincelada básica sobre virtualização e como ela se encaixa nesse mundo novo de IP. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê o 5G é tão importante, porque ele vai puxar tanto essa nova arquitetura IP daqui para frente. Falando um pouquinho de drivers, eu coloquei aqui na tela várias tecnologias que estão mudando a maneira que a gente interage, a maneira que a gente faz negócios. Então, começando, por exemplo, ali com o Public Cloud. Hoje em dia, todos nós utilizamos serviços nas nuvens. E esses serviços eles estão disponíveis tanto pela Amazon quanto Microsoft, assim por diante. Cada dia a gente vai utilizar mais. Por quê? Porque é muito mais barato utilizar um serviço na nuvem do que comprar um servidor, do que comprar toda a infraestrutura, gerenciar aquela infraestrutura para armazenar a sua informação. Internet das coisas está vindo, está chegando. Hoje a gente já tem o nosso celular, a gente já tem o nosso tablet, a gente já tem a nossa televisão smart, a gente já tem o nosso relógio. São várias coisas já conectadas à internet. Imagine que tudo mais vai estar conectado. A sua geladeira vai estar fazendo compras por você, excelente, nunca mais vou chegar em casa e não ter nada para comer. Tudo vai estar conectado, o aspirador de pó vai estar conectado à internet, você vai poder controlá-lo à distância, mandar ele aspirar a casa, porque a câmera te avisou que o cachorro derrubou a ração no chão e fez aquela bagunça. Então, imagine que a sua casa toda vai ser inteligente, lâmpadas e tudo mais, tudo estará conectado à internet. Para isso, a gente vai precisar de uma rede escalável. Inteligência artificial. A gente nunca gerou tantos dados, que é um dos pontos ali também, o Big Data, a gente nunca gerou tantos dados quanto a gente está gerando agora. E a inteligência artificial ela vai permitir que a gente consiga analisar esses dados e agir em cima desses dados também. São dados que um ser humano não é capaz de analisar e não é capaz de gerenciar, mas com a inteligência artificial a gente consegue chegar lá. Blockchain está mudando a maneira que os bancos trabalham, vai ser totalmente disruptível para esse mercado bancário. Edge Computing, cada vez mais o processamento tem que estar chegando mais perto do usuário, porque a resposta, a reação tem que ser muito mais rápida. Big Data, como eu já comentei, a gente está gerando dados massivos. Só gerar esses dados não serve para nada. A gente gera dados. Se não tiver uma análise, se não tiver uma verificação desses dados, se a gente não souber trabalhar com esses dados, não serve de nada. Robotics, eu já até comentei sobre o robozinho do aspirador, que eu já tenho. Para mim, a casa do futuro vai ser uma casa dos Jetsons, onde tudo vai estar controlado, tudo vai estar conectado na internet, e eu nunca mais vou precisar limpar o chão. E biotechnology, imaginem, a gente está agora verificando como que os seres vivos funcionam e usando essa inteligência dos seres vivos para tentar desenvolver equipamentos, tentar desenvolver tecnologias que vão nos ajudar no futuro. Então, a gente já começa a viajar numa ficção científica e imaginem que o futuro vai ser um pouquinho disso. O 5G, como eu comentei, o 5G ele é uma das grandes soluções, na verdade, que vai puxar uma alteração, uma mudança na rede. A gente tem aí, com o 5G,
vários serviços que vão estar baseados em cloud, vários serviços que vão estar disponíveis, porque a gente vai ter uma cloud, uma nuvem mais próxima do usuário, vídeo sob demanda, a gente vai ter a própria internet das coisas. A gente também, com o 5G vai puxar isso, a desagregação e o controle SDN, toda a parte de redes adaptativas, toda a parte de orquestração e automação, o 5G não vai ser capaz, a gente não vai ser capaz de implantar o 5G se a gente não tiver esse tipo de automação, esse tipo de orquestração. Com relação ao conteúdo e às aplicações, ele deve estar cada vez mais próximo do usuário, o conteúdo tem que estar distribuído, porque você não aguenta mais esperar o vídeo carregar. Você clica no vídeo, você quer ver naquele momento, você não quer ficar esperando carregar aquele vídeo que vem lá dos Estados Unidos, que carrega para um servidor no Brasil, que carrega para o seu computador ou para o seu celular. A gente quer as coisas muito mais rápidas e para que a gente tenha essa resposta muito mais rápida, tudo tem que estar muito mais próximo do usuário. E o 5G também vai trazer para a gente uma arquitetura muito mais modular e distribuída. Hoje à tarde vocês vão ter, inclusive, uma outra palestra falando sobre Fabric distribuída, e é a tendência que todos os mercados estão seguindo. A gente não pode mais pensar em uma rede que seja baseada em caixas, caixas que não crescem, caixas que não são escaláveis. A gente precisa abraçar e aceitar a transformação digital. E isso tem que ser feito também pelos operadores, pelas operadoras de rede. Então, começa desde um SDN, desde um NFV, ou seja, a gente está falando aí de funcionalidades virtuais, a gente está falando de orquestração, a gente está falando de funções de software, passando por uma simplificação da própria rede. Então, equipamentos mais simples, equipamentos mais leves, equipamentos baseados em arquiteturas mais leves e mais escaláveis, com Zero Touch Networks, ou seja, equipamentos que sejam autoconfiguráveis, uma vez que você colocou aquele equipamento na rede, energizou aquele equipamento, conectou ele, ele consegue se reconfigurar, consegue enxergar onde ele está e conversar com o SDN, conversar com a gerência e fazer aquela configuração básica. Porque a gente está falando aqui não de dezenas, nem de centenas, nem de milhares, a gente está falando de milhões de equipamentos espalhados e que eu não posso ter operadores, eu não posso ter pessoas físicas tendo que configurar cada um desses equipamentos. Só aí, juntando todos esses parâmetros e juntando com a automação, é que eu vou realmente conseguir chegar na minha transformação digital, que tem que ser o objetivo das operadoras, tem que ser o objetivo das empresas, para que eu tenha mais interação, funcionalidades em tempo real, que eu tenha o meu próprio cliente podendo adaptar e podendo alterar a rede de acordo com a necessidade que ele tem naquele momento, sem precisar esperar, sem precisar ter que me chamar no telefone e pedir para eu reconfigurar o equipamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os challenges, ou seja, as dificuldades que a gente está tendo com a rede IP tradicional e que vão fazer com que a gente tenha que mudar. Primeiro, como eu comentei com vocês, a gente cada vez mais indo para esse mundo, Jetsons, indo para esse mundo do futuro, a gente vai ter novas aplicações, a gente vai ter aplicações que vão chegar aí com o 5G, até mesmo aplicações que a gente não consegue visualizar hoje, mas que estão por vir e que vão exigir que a camada 3 tenha muito mais agilidade, que ela esteja muito mais próxima do usuário final e que ela tenha mais flexibilidade. A gente tem visto, isso não é novo, não é novidade, o crescimento do tráfego continua aceleradíssimo. A gente tem aí crescimentos de 320% de 2017 a 2022, a previsão. Ou seja, 320% em 5 anos. Mas quem hoje aceita pagar mais pela internet? Ninguém aceita. Me ligam e falam, olha, Rafaela, tem uma proposta para você aqui, eu vou dobrar o seu acesso à internet, você vai ter que pagar o dobro. Alguém aceita? Eu não. Você vai pagar só 50% a mais. Também não aceito.
Hoje em dia, a gente não aceita pagar nem um centavo a mais, ou quando aceita pagar uma miséria a mais, pelo dobro da capacidade. Como que as operadoras vão continuar com o modelo que elas têm hoje, vendendo os serviços que elas têm hoje, se elas não conseguem cobrar mais por isso? É complicado. E no terceiro ponto, a rede IP atual, como que ela funciona? Como que você cresce uma rede IP atual? Você coloca uma nova caixa. Você vai lá, substitui aquele equipamento IP que você tem, você substitui ele por um maior, você substitui ele por um mais caro, que tem mais funcionalidades, tem mais cartões, e isso vai ficando cada vez mais caro. Você não consegue crescer isso devagarzinho, pay as you grow, usando e pagando de acordo com o seu crescimento. Não, você precisa substituir aquele equipamento que era pequenininho por um grande, e depois por um maior ainda, e depois por um maior ainda. Então, a gente não consegue mais ter tanto CAPEX disponível, a gente não consegue mais gastar tanto com equipamentos em que eu tenho que, a cada 2, 3 anos, ir lá e substituir a caixa inteira. Falando, então, sobre o IP tradicional. O IP tradicional, ele foi desenhado para que ele possa ser escalável em termos de clientes. Ou seja, você cresce, a sua caixa está desenhada para atender um certo número de clientes, um certo número de interfaces, um certo número de portas. Mais do que aquilo, você precisa mudar de caixa. É uma topologia rígida, é uma arquitetura rígida, é uma arquitetura baseada em hardware, baseada no modelo do equipamento que você comprou naquele momento, baseado no fabricante que você comprou naquele momento. É uma tecnologia em que existe uma integração muito grande entre o plano de controle e o plano de dados. Então, está tudo ali dentro daquela caixa. Eu tenho um software super pesado rodando dentro daquela caixa e fazendo todo o gerenciamento de tudo que está acontecendo ali. Proprietário. Quem aqui já não viu aplicações proprietárias que só funcionam se você tiver aquele vendor que começa com C, aplicações proprietárias que só funcionam se você tiver aquele vendor que começa com J, e quando você vai interoperar, nada funciona, porque é tudo implantação proprietária. Então, é bastante complicado você fazer o interworking entre vendors diferentes. E como que você mede o sucesso dessa rede? Você mede através de speed, velocidade, feeds, o que você está transmitindo, e protocols, ou seja, quanto mais protocolos eu tiver dentro de uma caixa, melhor ela é. Como que a gente imagina que seja o novo IP, o Adaptive IP? Esse Adaptive IP ele vai ser capaz de escalar não somente por clientes, mas também por recursos sob demanda. Então, se eu quero crescer, eu preciso crescer, eu não preciso crescer trocando o meu hardware. Eu cresço uma caixa de cada vez, um módulo de cada vez, e eu vou crescendo devagarzinho. Ele tem que ser uma arquitetura fluida, ele tem que ser uma topologia fluida, que você consiga se adaptar e consiga adaptar os sites ou adaptar a rede da maneira que você necessita. Software-centric, então, bastante baseada em software. Desagregada, e desagregação entre data plane e control plane. Então, a gente continua tendo data plane dentro dos equipamentos, mas o control plane, de alguma maneira, não precisa estar necessariamente dentro das caixas. Open Hardware Platform, Open Source Software Innovation. Então, a gente já está falando aqui de uma caixa que não é fixa, ou você não precisa ter uma rede inteira de um único vendor. A gente está falando de interfaces abertas, protocolos abertos, com open source. E como que eu meço o sucesso dessa rede? Eu meço ele através de agilidade, eu meço ele através da simplicidade e da usabilidade. Vamos falar, então, sobre essa arquitetura IP. A gente está falando, quando eu falo Adaptive IP ou quando eu falo New IP, eu não estou falando simplesmente de um hardware. Eu não estou falando simplesmente de uma caixa que você vai substituir as caixas existentes hoje e acabou, é isso. Não, eu estou falando sobre uma nova arquitetura completa. Então, é claro que sim, você tem as caixas, você tem os hardwares que estão ali embaixo, no Connect. Essas caixas elas têm que ser inteligentes, elas têm que ser capazes de serem reprogramadas.
mas, ao mesmo tempo, elas têm que ser simples, elas têm que ser mais baratas, elas têm que serem capazes de gerar também dados de telemetria que vão me ajudar a saber como está funcionando essa rede naquele momento. Esses dados de telemetria, eles são enviados para dentro do Analytics e Intelligence. Então, eu vou receber essas informações, eu vou ter dentro do meu Analytics a informação de como a rede está funcionando nesse momento. Eu já tenho toda a informação de como ela está conectada e o que compõe aquela rede. E eu consigo, através de softwares de inteligência, calcular qual é a melhor rota, calcular otimizações dentro da minha rede em tempo real. Essas otimizações e essas novas rotas, essas novas informações são passadas para o Software Control e Automation. Então, que é o que a gente está falando aqui de orquestração, SDN. E aí, esse Software Control e Automation, ele vai ser responsável por quê? Conectar os equipamentos e fazer aquelas alterações. Esse é um loop constante. Eu meço, eu penso, eu ajo. Eu estou sempre verificando o que está acontecendo na minha rede, eu estou sempre verificando como que minha rede está se comportando, se tem congestionamento, se está trafegando corretamente, se tem um novo serviço. Eu estou sempre verificando o funcionamento da minha rede, sugerindo alterações. Essas alterações estão sendo enviadas para o sistema de gerência, para o sistema de Software Control e Automation, e eu estou fazendo as alterações. Então, é um loop completo. Não adianta só ter uma caixa, não adianta só ter o SDN. É um loop completo. E a virtualização? A gente falou aqui que esse equipamento que eu vou colocar, ele tem que ser um equipamento mais simples, mais simplificado. Mas e se eu precisar de uma funcionalidade específica dentro do meu equipamento? Eu preciso de uma funcionalidade muito específica, por isso que eu só posso comprar o vendor C. Eu posso usar virtualização, por que não? A gente está falando de caixas que vão ser centradas em software, não centradas em hardware. Então, tudo pode ser virtualizado. Você precisa de uma função de roteamento específica? O roteador virtual. Você precisa de uma funcionalidade de criptografia específica? Criptografia virtual. Você precisa de uma funcionalidade de DNS? DNS virtual. E aí, 5G. Por que eu vou falar sobre 5G agora? Porque, como eu comentei com vocês, 5G é o grande driver, é a grande razão pela qual a gente vai precisar mudar as nossas redes. O 5G está trazendo 3 promessas para a gente. A primeira promessa é o EMBB, ou seja, altas taxas, baixa latência e cobertura extrema. Ou seja, ele vai trazer para a gente aquele filme que a gente quer assistir em microsegundos, ele vai trazer todos aqueles dados para a gente em tempo real, é sensacional. MMTC, a segunda promessa do 5G. Grande quantidade de equipamentos conectados, com cobertura alta e payload baixo. Ou seja, é a internet das coisas. Eu vou ter a minha geladeira, eu vou ter a minha lâmpada, eu vou ter tudo conectado na internet, mas cada coisinha dessa vai gerar pouquinho tráfego. São poucos pacotinhos, mas são muitos usuários, são muitos equipamentos, são muitas coisas, que é o massivo. E, por fim, a Ultra Reliable Low Latency Communications, ou seja, a comunicação em super baixa latência, super baixo atraso, que é o que a gente está prevendo aí para serviços em que a gente não pode ter nada de atraso. Por exemplo, o carro autônomo, vários outros serviços de emergência, polícia, ambulância e assim por diante. Cirurgia virtual, por exemplo, a gente não pode ter nada de atraso, a gente não pode parar nem um pouquinho, não pode tremer um pouquinho a tela, nem quadricular o vídeo, porque senão é uma vida que está em risco. Então, essas são as 3 promessas. A gente vai ter muito mais capacidade, muito mais rápido, a gente vai ter muito mais equipamento conectado e a gente vai ter serviços específicos de low latency dentro do 5G. Aí eu pergunto para vocês, e como que a gente consegue essa mágica toda
com a tecnologia que a gente conhece. Então, esse gráfico, eu não sou especialista de rádio, mas esse gráfico me mostrou uma coisa bem importante que eu acho que é interessante trazer aqui para vocês. Quanto maior a banda em gigahertz que você está utilizando, mais limitada é a cobertura que você consegue. Maior é a capacidade que você consegue trafegar e menor é a latência. Então, olha só que interessante. Se eu quero baixa latência e eu quero alta capacidade, a minha cobertura é extremamente limitada. Para que eu tenha uma cobertura um pouquinho melhor, eu tenho que descer aqui. Só que aí eu afeto a latência e eu afeto a capacidade. Isso significa que, se hoje a minha rede 4G é desse jeito aqui, para que eu possa ter serviços de baixa latência, máxima capacidade para o 5G, eu vou ter que fazer isso na minha rede. Então, eu vou ter que ter células menores que vão cobrir cada uma das células que eu tenho hoje para o 4G. Isso significa que, hoje, onde eu tenho um equipamento, eu vou acabar conectando vários. Imagine que aqui é a minha infraestrutura de fibra, eu vou acabar tendo que puxar outras fibras e conectar outros equipamentos. Cada um desses equipamentos, a maior parte desses equipamentos, vai ser um equipamento IP. Vocês acham que um roteador, do jeito que a gente conhece hoje, vai ser capaz de escalar dessa maneira, com tantos pontos de conexão? E vocês acham que você vai ter CAPEX para colocar essa infraestrutura em funcionamento? É aí que a gente considera que o Adaptive IP vai chegar. Dentro desse conceito de Adaptive IP, dentro desse conceito do IP e, obviamente, dentro do conceito do 5G, a gente também fala bastante sobre Network Slicing. O Network Slicing é a necessidade que você tem de que cada cliente sinta como se a rede fosse dedicada para ele. Então, imagina que eu tenho ali um serviço de VPN, que está conectando o cliente ao escritório. Eu tenho ali um serviço de robotics industrial. E eu tenho ali um serviço de first responders, ou seja, polícia, ambulância, etc. Cada um desses serviços tem características completamente diferentes. Cada um desses serviços tem necessidades completamente diferentes. E como que eu vou fazer com que a minha rede se adapte a cada um desses clientes? É através do Network Slicing. Então, dentro de cada equipamento da minha rede, eu tenho que ser capaz de fazer uma divisão, de fazer uma separação, um slice, tanto da minha infraestrutura física, quanto do software e processamento que eu tenho dentro do equipamento, para que eu possa ter garantia de qualidade de serviço para o serviço de private network, garantia de qualidade, a garantia de conexão para aquele serviço de robotics da indústria e garantia de serviço em tempo real para aquele cliente que está utilizando ambulância, que está utilizando polícia e assim por diante. Encerrando a minha palestra, eu vou falar para vocês um pouquinho só sobre os tópicos que a gente tocou aqui. Então, a gente acredita que o IP da nova geração, o New IP, o Adaptive IP, ele tem que ser escalável, ele tem que ser cost efficient, ou seja, a gente tem que ser eficiente em termos de custo, as caixas já não podem ser mais esses roteadores cheios de protocolos que eu acabo nem utilizando. Tem que ser escalável, isso é muito importante, porque o tráfego vai continuar crescendo, e ele vai crescer não só nos próximos anos, ele vai continuar crescendo por muitos e muitos anos. Assim que a gente inventar novas aplicações, assim que a gente inventar novos serviços, sempre vai ter crescimento de tráfego, podem estar certos disso.
New IP, essa nova arquitetura, ela tem que ser simplificada, com operação simplificada, porque, como a gente está falando aqui, cada vez mais eu vou ter mais e mais equipamentos conectados nessa rede, e ela não pode ser complexa, porque senão ela se torna muito difícil de operar, de gerenciar. E é necessário, claro, que você tenha o SDN dentro dessa sua rede. E a gente também está falando que seja uma rede future-proof, ou seja, que eu não tenha que ficar trocando esses equipamentos a cada 2, 3 anos, porque eles não servem mais, ou porque eu preciso de mais capacidade, ou porque não tem mais suporte àquele equipamento. Então, tem que ser um equipamento que permita um crescimento gradual, que permita um modelo pay as you grow, e que permita que você consiga adaptar aquela arquitetura a cada uma das cidades, a cada um dos locais em que você está utilizando aquela infraestrutura. A gente considera muito importante que o plano de controle não seja 100% localizado dentro do equipamento. Isso já é uma grande mudança. A gente acha que o plano de controle ele tem que estar distribuído tanto entre os equipamentos, mas também num sistema centralizado, que tenha uma visão melhor da rede, que pode sugerir otimizações, sugerir novas rotas, sugerir alterações às configurações existentes. Multivendor é uma tendência mundial também. A gente está vendo que cada vez mais está sendo solicitado white boxes, está sendo solicitado equipamentos que possam trabalhar e sejam compatíveis com outros equipamentos de outros fabricantes. Isso é muito importante, a gente considera que é essencial para que a gente possa evoluir nessa rede. E a virtualização para trazer serviços que eventualmente não vão estar disponíveis nativamente dentro daquelas caixas. Quanto ao 5G, eu trouxe apenas aqui alguns dos termos que são utilizados dentro do 5G. A ideia não era falar sobre o 5G tão aprofundadamente, mas eu acho que é importante a gente saber que o 5G vai obrigar essa mudança, vai trazer essa mudança com mais força daqui para frente. Obrigada. Alguma pergunta para a Rafaela? Tiago, por favor. Tiago Sete, da Noitec. Rafaela, primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigada. Não ficou muito claro na apresentação, você falou de uma rede orquestrada por um software, né? Uhum. E não ficou muito claro quais são esses protocolos que a rede vai falar, se é algo proprietário, uma API da Ciena, ou se a gente está falando de algum protocolo já conhecido, um BGPLS, PCEP, ou eventualmente um OpenFlow, alguma coisa assim. Tá. Obrigado. A Ciena ela não trabalha com protocolos ou com ideias proprietárias. A Ciena trabalha sempre com uma arquitetura aberta. Então, tudo que a gente está propondo para a nossa rede, para o Adaptive IP, ou para a nossa rede DWDM, ou para o nosso sistema de orquestração, é sempre aberto. Então, a gente tem APIs, a gente tem APIs abertas, a gente tem todos os protocolos abertos de mercado disponíveis dentro tanto dos nossos equipamentos, quanto dos nossos sistemas de controle e automação. Tá bom, obrigado. Obrigada. Obrigado, Tiago. Acho que, só complementando, acho que a ideia, até mesmo a ideia de ser vendor agnostic, né, que eu comentei, que a gente acredita que você não possa ficar preso, você não deve ficar preso a um único vendor, está relacionado com essa ideia de abertura, né? Então, a gente acredita que quanto mais aberto for o sistema, quanto mais aberto for o sistema de controle, quanto mais aberto for o equipamento que você está utilizando na sua rede, mais a flexibilidade você tem na escolha do melhor de cada mundo, né? O melhor para o DWDM, o melhor para o IP, o melhor para o sistema de gerência, o melhor para a orquestração. Bom. Mais alguma pergunta? Rafaela, muito obrigado. Obrigada.